Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitando mais essa oportunidade de juntos podemos estudar. Vamos ouvir o nosso irmão Zé Manuel, que vai fazer a palestra hoje. E agradecendo a Deus pela possibilidade de aqui estarmos, aprendendo essa doutrina que nos auxilia tanto a pautar nossas vidas segundo os ensinamentos, para que possamos nos guiar, ter um comportamento digno, ser o mais respeitoso possível. E certamente essa doutrina nos passa isso, a dignidade, o respeito e o amor ao próximo. Que Deus continue a nos auxiliar, os bons amigos espirituais possam também nos auxiliar, auxiliando também o nosso irmão que vai falar e vai fazer uso da palavra. Que todos, encarnados e desencarnados que aqui compareçam, possam também receber toda a ajuda necessária. Graças vos damos, que assim seja. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde. Terça-feira a gente tem que falar também, tem que destacar o irmãs, que normalmente tem mais meninas do que meninos, né? As terças-feiras a frequência feminina é maior. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu hoje estou aqui, apesar de eu estar presidente do centro, eu venho muito pouco às terças-feiras, não é? A Sueli que cuida das terças-feiras. Mas hoje ela está viajando e pediu para eu vir aqui. E eu me pergunto, como sempre, o que eu vou falar para vocês que já sabem tudo? Sim, que já sabem tudo. E vem aqui procurando saber mais e mais. Então eu fico numa encruzilhada. O que falar para esse povo que quer saber mais do que já sabe? Eu digo do que já sabe, porque os senhores todos sabem muito bem que quem com ferro fere, quem não sabe levanta a mãozinha. Então todos sabem, né? E todos os senhores sabem que nós devemos amar ao próximo. Quem não sabe, levanta a mãozinha. Então eu poderia dispensá-los agora e encerrar a reunião, porque vocês já sabem tudo. Vocês já sabem tudo. Aí estão todas as leis e toda a ordem universal resumidas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não erre para não sofrer consequências do erro. Não agrida para não ser agredido. Não calunie para não ser caluniado. E faça ao próximo, ame ao próximo como a si mesmo. Então quem sabe isso já sabe tudo. Eu estou chamando a atenção de vocês para que nós não fiquemos de bobeira na vida, achando que de repente vai dar um estalo da espiritualidade na cabeça da gente, nós transformamos em santo. Não fiquemos perdendo tempo na vida, achando que veio a reunião, está com o problema resolvido. Foi à igreja, está com o problema resolvido. Aliás, as igrejas estão assim com a oferta de resolver problemas, vender soluções para os problemas. E a humanidade continua de mal a pior. Aí vocês podem pensar, mas não piora. Estaciona sim, não piora, estaciona. Mas só que agora nós temos uma quantidade de espíritos na Terra que nós nunca tivemos. Hoje nós somos 7 bilhões de almas encarnadas. E vejam, há 100 anos passados nós éramos apenas 2 bilhões. Hoje nós somos 7 bilhões de almas encarnadas. O que isso significa? Significa que aumentou o número de corruptos, desonestos e imperfeitos por metro quadrado. Então, aumentando o número da corrupção por metro quadrado, aparentemente piorou a humanidade. Mas não piorou. O nível é mais ou menos o mesmo. Porque se você jogar isso, Paulo, 3.000 anos, 5.000 anos para trás, você vai ver que o ódio dos israelenses naquela época, pelos palestinos, por exemplo, daquela época, é o mesmo ódio de hoje, Israel contra os palestinos, os iranianos, os árabes em geral. O ódio é o mesmo. A única coisa que mudou foram as armas, que eram flechas, lanças, espadas, e agora são mísseis, agora são até a possibilidade da bomba atômica. Então vejam que não piorou, mas a melhora é muito lenta. A melhora moral, a melhora tecnológica, a melhora intelectual, essa é rápida, essa é muito rápida. Nós entramos no século XX a cavalo e saímos do século XX de espaçonave. Então vejam, 100 anos
Nós entramos a cavalo e saímos de espaçonave. Saímos de internet, saímos de computador, de informática, de nanotecnologia. Saímos, enfim, altamente avançados. A humanidade levou 50 mil anos para descobrir a roda. E apenas 12 anos para botar o homem na Lua. Então vejam como o progresso intelectual da inteligência é rápido. Esse é rápido. Esse é rápido. Sabem por que esse é rápido e o moral é lento, quase parando? Porque o intelectual traz vantagens materiais, traz conforto, bem-estar, traz posse, poder material. E é isso que os espíritos inferiores encarnados na Terra estão em busca. Ou seja, nós todos, com exceção de vocês, eu falo sempre assim para me ficar bem com todo mundo, ninguém brigue comigo. A humanidade, menos vocês e eu, ela está num passo bem atrasado em termos morais, Mas em termos intelectuais, tecnológicos, nós não podemos dizer que está atrasado. Como eu disse, nós temos espaçonaves, nós mandamos já satélites para fora do sistema solar. Nós já conhecemos, dominamos a nanotecnologia, nós estamos desenvolvendo a exobiologia, a vida fora do planeta Terra. Nós estamos aí já desenvolvendo o avatar na realidade, com até um cientista brasileiro, Miguel Nicolelli, está desenvolvendo um trabalho nos Estados Unidos, que até você já deve ter visto isso na televisão. Ele está tentando chegar às conclusões, eles estão tentando chegar às conclusões antes da Copa de 2014, parece, né? Em que eles querem colocar um avatar para dar o chute na bola. A saída vai ser dada por um tetraplégico que vai chutar a bola em pé, chutando a bola. Eles estão fazendo um corpo eletromagnetizado para ser incorporado ao indivíduo paraplégico ou tetraplégico, e através da mente daquele indivíduo ali tetraplégico, ele vai fazer todos os movimentos do corpo, vai comandar o corpo, o avatar, que é esse corpo cópia para ele, feito para ele, ele vai através desse corpo agir, interagir, ele vai dar o chute inicial na partida da Copa do Mundo que vai ser feita no Brasil. Então vejam, por que nós estamos nesse avanço todo intelectual e, no entanto, nós estamos prestes a ver aí Israel apertar um botão e jogar uma bomba atômica no Irã? Ou o Irã apertar o botão e jogar uma bomba em Israel? Porque, vejam, chega ao ponto de um Estado nacional como o Irã ter na sua Constituição um artigo que diga que uma das finalidades do Estado do Irã é a destruição de Israel. Consta, como se tivesse na nossa Constituição um artigo dizendo que nós, brasileiros, teremos que destruir a Argentina, não é? Nossa velha inimiga em futebol e outras coisitas mais, mas nós destruímos a Argentina. Pois bem, por absurdo que pareça, isso consta na Constituição do Irã e de outras fatais, outros ramais da vida que existem pelo Oriente Médio, de se destruir Israel. Israel, como vocês sabem, traz aquele carimbo do povo escolhido por Deus da terra, que está lá, desde lá da terra prometida, desde o Egito, quando fogem, e que começa a confusão ali. Povo monoteísta, povo crente num Deus único, num Deus imaterial. Por isso, ali gerou, através do povo judeu, gerou o desenvolvimento que deu no cristianismo e que deu hoje nas religiões monoteístas, todas elas, principalmente as cristãs. Então vocês observem que em matéria de tecnologia, de avanço da inteligência, acelera demais, porque em troca vem logo o conforto, o bem-estar. Celular, todo mundo tem celular, não é? Computador, quem não tem? Quem é que está escrevendo carta aí em máquina de escrever? Não tem ninguém escrevendo mais com máquina de escrever, todo mundo escreve em computador. Então, isso tudo beneficia, traz bem-estar, traz conforto, traz prazer para a nossa encarnação material, terrena. Mas o moral é complicado, é mais complicado, porque para nós avançarmos moralmente, nós temos que abrir mão de nossos interesses materiais. Como nós ainda somos atrasados, nós estamos mais agarrados aos interesses materiais
do que aos bens espirituais. As pessoas acham até muito legal, que legal, espiritualizado, que legal, mas na hora da sua vez você já, não, mas é meio complicado. Eu prefiro ir ao churrasco, eu prefiro beber cerveja, eu prefiro ir para cá ou para lá, no Oskindô, do que realmente eu fazer certas coisas, que aí eu já tenho que abrir mão da minha vaidade, do meu orgulho, eu já tenho que abrir mão do meu carro novo, eu tenho que abrir mão disso ou daquilo, e aí não interessa muito. Observe que as pessoas só avançam moralmente, normalmente, quando o problema bate na porta. Quando a dor bate, o sujeito lembra de Deus, lembra da alma, lembra o amor, lembra da caridade, quando a dor bate. Quando não tem dor e não tem problema, principalmente se tiver dinheiro, aí é que dá no tudo mesmo. Aí só vai lembrar de Deus e de alguma coisa boa na hora da morte. Quando já não tiver mais vontade para nada, não tiver mais condição de sair, às vezes, de cima da cama, aí começa a lembrar das coisas espirituais. Aí começa a pensar, será que eu sou daqui mesmo? Será que eu vou acabar agora com a morte? Passou a vida inteira, não quis pensar nisso. A vida inteira curtindo. Na hora da morte vai ser complicado. Em poucos meses ou em poucos anos, você atinar com aquilo que você levou a vida inteira e não se preocupou. Então nós não estamos na vida, no mundo, para ganhar dinheiro, para comprar apartamento, para viajar muito. Nós estamos aqui para nos identificar melhor, para nos conhecer melhor e trabalhar esse eu. Se olha no espelho, veja as suas atitudes durante o dia, durante a semana, e vê quanta coisa você tem que poderia mudar e que deveria mudar, segundo as normas e as regras das religiões. Todas elas que ensinam as pessoas a serem humildes, a serem boas, a serem fraternas, a maioria delas. Observem quantas coisas nós temos que podemos corrigir e vamos deixando para lá, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá. É como se não fosse com a gente. É como se conserto e acerto fosse para os outros. Para nós, não. Valéria fez uma palestra aqui no domingo muito interessante, que ela fez essa abordagem, que você é capaz de olhar um cisco, ver um cisco no olho do vizinho, da pessoa, e não ver um caco de telha no seu. Isso Jesus já disse, não é? Isso é ensinamento cristão, está lá no Evangelho. É mais fácil o sujeito ver um cisco no olho do outro do que um caco de telha no dele. Porque os nossos defeitos, para nós, eles são virtudes. São virtudes. No duro mesmo, se nós formos pensar, nós vamos ver, nós não temos defeito. Eu sou antipático, não é que eu seja antipático, é que eu sou sincero. Não é que eu seja assim, dou passar fora nos outros. É que eu sou franco. Não é que é a minha maneira de ser. Uma vez eu vi uma pessoa xingando a mãe, o pai, a família toda. Depois ela saiu, bateu com a porta e falou assim: é a minha maneira de ser, gente. Como a sua maneira de ser? Mal educado, agressivo, violento, desrespeitoso? Não é maneira de ser, não. Isso é falta de educação, isso é falta de religião, é falta de compreensão da vida. E esse pessoal somos nós. Tirando vocês, claro, mas somos nós, em geral, que estamos no planeta, somos nós. Nós é que temos problema. Quando a gente ouve uma palestra, a gente fica até pensando assim, falaram lá que esse problema, falaram abriram o meu jogo, abriram a minha vida lá para a pessoa que está falando, porque tudo que ele está falando é para mim, é para todo mundo, encaixa, porque nós todos estamos na mesma série, na mesma escola. Nós não somos aí diferentes uns dos outros, anos-luz, não, nós somos diferentes uns dos outros meses, ou pequenos anos, que nos diferenciam em termos de pensamento, em termos de emoção, em termos de sensação, em termos de reação. Nós somos muito semelhantes. É como eu costumo dizer aqui, nós estamos todos em paz, em harmonia, todos com carinha de São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, aqui. Se você for nas igrejas também, todos. Aí você até pensa assim, mas onde é que está o pessoal que agita tanto lá fora? Por que tanta violência lá fora? Quem assiste às novelas imorais de televisão? Quem assiste Big Brother? Quem assiste os filmes de violência que espirra sangue na sala? Não espirra porque a televisão ainda não avançou esse ponto, mas quando avançar, você vai, quando terminar o filme,
Tela Quente ou esses outros aí, você vai ter que passar pano, balde, pegar balde com pano desinfetante e limpar a sala. Porque vai sobrar pedaço de cérebro, pedaço de dedo. É um inferno. É ou não é? E quem assiste isso? É o povo que está com lencinho branco, nas passeatas pela paz. 2 milhões de pessoas na praça, em São Paulo, no Rio de Janeiro, com lencinho branco. Todo mundo querendo a paz, mas todo mundo quer a paz que os outros façam para ele. Eu preciso da paz. Você precisa da paz, não precisa? Mas quem vai fazer a nossa paz? Os outros? Os outros acham a mesma coisa, que quem vai fazer para eles são vocês. E ninguém faz para ninguém. Por quê? Porque ninguém se descobre, ninguém se controla e ninguém vira uma pessoa de paz por conta própria. Olha como encaixa como uma luva. As florestas são verdes porque as árvores são verdes. As árvores são verdes porque cada folhinha da árvore é verde. O mundo é violento, o mundo é corrupto, o mundo é imoral, porque todos eles lá fora, menos nós, são imorais, corruptos, cedem, abrem mão, falam mentiras, enganam, iludem, trapaceiam, querem o melhor para eles. Lá fora é assim, vocês não sabiam, não? Pensem bem. Nós não viemos a centro espírita para marcar ponto, para dizer que nós fomos a religião essa semana. Nós não viemos a centro espírita para ouvir falar que Jesus foi lindo, foi maravilhoso, foi extraordinário. Quem é que não sabe disso? Vocês vieram aqui para ouvir isso? Vieram aqui ouvir que nós devemos amar o próximo? Mas vocês já não sabem disso? Cuidado, para a gente não estar se auto-iludindo, se enganando, de que estamos agindo em causa própria, de que estamos nos ajudando, de que estamos resolvendo o nosso problema, porque na maioria das vezes não estamos. Porque a gente vai às reuniões, seja aqui ou em qualquer outro centro, aqui ou em qualquer outra religião, em qualquer outra igreja, isso não importa. E as coisas entram por aqui e saem por aqui. Nós não nos colocamos na postura de quem está ouvindo coisas que nós temos que concordar ou não. Se vocês concordam com a doutrina espírita, como ela é apresentada aqui, como ela está na codificação de Kardec, muito bem, vocês têm que concordar e agir por conta própria. O espiritismo não é problema do centro, do presidente do centro, da diretoria do centro, não. O espiritismo é problema de quem aceita, de quem concorda. Ele é tão do centro quanto o seu, é tão meu quanto o seu. O espiritismo não tem dono. Então, muitas vezes, pessoas que vêm a uma reunião concordam e se encantam e agem mais do que muitas pessoas que já estão há 30, 40, 50, 80 anos metido nisso e entra por aqui, sai por aqui. Ninguém reage. Esse é o marasmo que toma conta do planeta, ó. Religião, é por conta da igreja. Tem até aquele pessoal de 6 horas, aquele pessoal da religião de 6 horas. Conhece? As pessoas pensam assim, eles vão à igreja todo dia às 18 horas. Não. É aqueles que não vão e quando um parente vai, eles falam assim, 6 horas lá para mim. É, aquele pessoal que nem vai. Ele pede 6 horas lá para mim. Aí a mãe, o pai, a vozinha vão para lá, para a igreja e oram para eles. Então a maioria é pessoal dos 6 horas. Maioria. E não pensem que, mas o filho do Zé Manel é um santo. Ele só pode ser um pastor. Ou nada, ele é normal. Não vai à reunião, porque eu estou trabalhando, estou isso. É os 6 horas. Isso não é anormal. Isso é o normal. É uma escola primária. Não é uma escola superior, porque senão só teriam sábios e santos aqui. Mas por que não tem? Porque Deus errou o planeta? Não. Esse planeta aqui é próprio para esses 6 horas. Mas nós não podemos ficar aqui e se encostar nos 6 horas para mim lá. Nós temos que reagir. Vocês sabem qual é a diferença do espiritismo para as outras religiões todas? Pois bem, vocês têm que saber. Para vocês não ficarem dando uma no cravo ou na ferradura, ou então vocês não ficarem em cima do muro. Deus é muito bom, mas o diabo não é mau. Vocês não conhecem essa? O cara quer ficar bem com os dois, com Deus e com o diabo.
Então ele ora para Deus é muito bom, mas o diabo não é tão mal. Deus é muito bom, mas o diabo não é tão mal, porque ele aí fica bem com os dois. Por que nós somos espíritas? E qual é a diferença do espiritismo para todas as outras religiões? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, enquanto todas as outras religiões acreditam em Deus, os espíritas também. Enquanto todas as outras religiões acreditam na imortalidade da alma, todas as outras religiões também. Agora, enquanto o espiritismo ensina a reencarnação, todas as outras religiões negam. A reencarnação, para essa alma imortal nascer quantas vezes for preciso para ela evoluir, todas as outras religiões negam. Enquanto o espiritismo informa e garante os mundos habitados, todas as outras religiões negam. Enquanto o espiritismo garante a comunicação dos espíritos, todas as outras religiões negam. Então, olha só, é por isso que aqui o primeiro princípio, todas concordam. O segundo, todas concordam. O terceiro, o quarto e o quinto, só o espiritismo admite, só o espiritismo ensinou, só o espiritismo incorporou como doutrina para elucidar, esclarecer e fazer o quê? Que a gente fique aqui fazendo guerra de igreja? Não, que a gente saia fora daqui e vai para outros mundos melhores com o problema nosso resolvido. Ah, mas e os irmãozinhos vão ficar lá? Como os reprovados nas escolas vão ficar lá. Os que passam vão para as universidades, vão se graduando. Os que não passam vão ficar lá. Aí Deus criou todos iguais, deu a todos a oportunidade por conta própria, livre-arbítrio. Você pode matar, roubar, corromper, você pode mentir, você pode traficar, você pode ser honesto, honrado, cumpridor dos seus deveres, você pode tudo. Pode tudo. Só vai sofrer as consequências do que você optar por fazer. Isso é injusto? Claro que não. Isso é que valoriza Deus. Valoriza Deus que concede o livre-arbítrio, a liberdade para essa alma imortal em várias vidas, ocupando vários mundos de acordo com os graus que ela conseguir alcançar de pureza, de perfeição, para serem todas as almas perfeitas, ou seja, para alcançarem a perfeição. Vejam que isso aqui consagra a justiça e a perfeição de Deus. Não podemos achar que o Deus é Deus de Israel, porque é o povo judeu, porque é o povo lá da história do monoteísmo. Não, naquela época eles pensavam assim, mas hoje nós não podemos continuar pensando assim. Nós não podemos achar que essa alma aqui caiu na terra, num determinado lugar, sem culpa nenhuma dela. Então, as mais sortudas caíram na Suíça, caíram na França, caíram na Alemanha, outras caíram no Canadá, outras caíram nos Estados Unidos, e outras caíram no Haiti, outras caíram aqui em Serra Leoa, outras caíram aqui no Sudão, outras na Nigéria, e estão se desgraçando lá, porque é azar delas. Como? Não foram criadas pelo mesmo Deus? Não foram criadas pelo mesmo Deus? Então, observem como a lei da reencarnação consagra esse Deus que vocês querem entender, e eu também. Não é o Deus que a igreja falou que é esse, o Deus vingativo, que vai mandar todo mundo para o inferno e vai mandar vocês para o céu, porque vocês estão aqui na igreja pagando seus dízimos, dando suas ofertas, vendendo tudo que tem para trazer para Deus. É isso, sai fora. Isso é Deus das igrejas. Isso é Deus das igrejas. Mas vejam, o Deus que o Espiritismo ensina, que a doutrina espírita ensina, é diferente do Deus das igrejas, claro. Esse Deus não é o Deus que se vinga com ninguém, não é o Deus que castiga ninguém. O livre-arbítrio é que vai levar cada um a sofrer as consequências dos próprios atos. Você quer fumar? Fuma, pode. Você quer fumar maconha, crack? Fuma, pode. Não deve, mas pode. E as consequências vão corroer e vão doer através do seu corpo na sua alma. E isso com certeza vai ser aprendizado para você.
Não pensem que aqueles que estão jogados lá na Praça da Sé, que estão jogados na Cracolândia da vida, eles são espíritos perdidos e abandonados. Não! Livre-arbítrio os levou àquela situação e o sofrimento vai tirá-los daquela situação. Não nessa vida, provavelmente, mas em muitas outras reencarnações que aquelas almas imortais vão ter e vão passar muitas vezes à nossa frente, como eu já argumentei isso aqui para vocês. Porque a mesma dedicação que o sujeito tem ao mal, por ignorância, por falta de toque, por falta de despertar, quando ele despertar, a mesma garra e a atuação que ele tinha para o mal, ele inverte para o bem. E passa às vezes à nossa frente, que estamos mauricinhos em cima do muro, não é? Ou que estamos querendo agradar a Deus e agradar ao inferno, ao diabo. Passam à nossa frente, porque eles vão agir. É isso que eu comecei aqui a palestra falando para vocês. Vocês têm que saber a diferença do espiritismo para as outras religiões e começarem a agir por conta própria, em causa própria. Porque o primeiro trabalho nosso, a primeira missão nossa na vida é cuidar de nós mesmos. É nos descobrirmos, nos educarmos, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Aí você pensa, mas e os irmãozinhos vão ficar abandonados? E o próximo? Você só pode ser útil ao próximo quando você conseguir ser útil a você mesmo. Como é que você vai ajudar alguém se você não consegue se ajudar? Como é que você vai orientar alguém se você não tem nenhuma orientação? Então observem, investir em causa própria, no próprio espírito, em você mesmo, é estar agindo e cumprindo a sua missão na Terra, que é essa: se conhecer, se descobrir, se educar, se controlar, que as suas ações dali para frente vão sendo cada vez melhores, cada vez mais fraternas, cada vez mais solidárias, cada vez mais de acordo com a vontade e as leis de Deus. Vejam a diferença do espiritismo. Não condena ninguém. Os perdidos da Cracolândia são perdidos hoje, socialmente perdidos. Mas como almas imortais, são filhas de Deus, são filhas de Deus. E na suprema bondade e justiça de Deus, Deus não os abandonaria na Cracolândia, porque esse mesmo Deus não os colocou na Suíça, na Alemanha, na França, na Inglaterra, filhos de um diretor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, de Harvard, nos Estados Unidos. Por quê? Culpa de quem? Por eles estarem na Cracolândia, dessa alma imortal criada por Deus. À luz de uma única vida, culpa de Deus, negligência de Deus. À luz de um único mundo habitado, que seja a Terra, estupidez do Criador. Eu hoje ainda estava comentando isso com uma pessoa. Vocês sabem, eu já mostrei isso aqui, e até tirei de uma reportagem que saiu no jornal da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu levei isso para a televisão e mostrei na televisão um jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, onde lá, em assuntos diversos, notícias diversas, tinha lá uma notícia de um consórcio australiano e americano, que fizeram, de cientistas, de astrônomos, que fizeram pesquisas e calcularam a quantidade de estrelas que eles teriam condições de calcular nas galáxias que se obtém a luz. Porque galáxia é um conjunto de planetas e estrelas que circundam em torno de um núcleo. Não é? Aquilo lá em cima, aqui, ó, na capa dessa Gênesis aqui, dessa época, isso aqui é a nossa Via Láctea, é a galáxia. São 400 bilhões, Magui, de estrelas. Em cada galáxia, mais ou menos, 400 bilhões de estrelas. Cada estrela, como o Sol nosso, tem seus sistemas planetários. Tem os planetas que giram ao redor. Então, vocês imaginem quantos planetas. Pois muito bem, esses cientistas, cuja matéria saiu nessa revista, nesse jornal da Igreja Universal, esses cientistas calcularam que só nessas galáxias, nesses 500 bilhões de galáxias, que eles calculam, ou seja, 500 bilhões disso tudo aqui, aqui tem 400 bilhões de estrelas.
Eles chegaram à conclusão de 500 bilhões de galáxias como essa. Então vocês multipliquem 500 bilhões por 400 bilhões, depois multipliquem por 9 ou 10 cada planeta, e vocês me digam o número que vai dar, Magui. Lá disseram o seguinte, que existe nessas galáxias todas, pela luminosidade, no mínimo 70 septilhões de estrelas. Ou seja, 70 com 25 zeros. Botem 25 zeros aqui, que vocês vão ver 70 septilhões. Volto aqui para o princípio do Espiritismo. Eu devia até ter escrito com cor diferente, esse primeiro e segundo aqui. Vou botar o preto mesmo. Aqui. Não, o primeiro e o segundo. Esse aqui bate entre as igrejas. Esses aqui destoam das igrejas. Mas por que eu falo das 70 septilhões de estrelas, com seus múltiplos planetas? Porque sem mundos habitados, conforme as religiões lá fora pregam, só a Terra seria habitada. Eu pergunto para vocês, quem é o autor desses 70 septilhões de mundos, de estrelas? Não é Deus? Não é Deus quem criou todas as galáxias? Isso é que a gente sabe que existem, porque o infinito está repleto daquilo que a gente não sabe que existe, porque nós ainda estamos limitados aqui. Não tem muito tempo, a gente não sabia nem que era a Terra que girava em torno do Sol. Todo mundo achava que era o Sol que girava em torno da Terra. Então imagine, isso há pouco tempo. Aí quem é o criador de todas essas 500 bilhões de galáxias, com suas 400 bilhões de estrelas cada uma? Quem é o criador? Com seus 70 septilhões de estrelas, quem é o criador? Não é Deus? Vejam se não é muito simplório, então, achar que Deus está perdendo tempo ainda com isso aqui. Ainda com esse micróbio aqui do universo. Isso é um micróbio no universo. Isso é como se não existisse. Você começa a se afastar daqui, daqui a pouco não vê mais. Até o Sol se afasta, daqui a pouco não vê nem o Sol. Por quê? Por quê? Por quê? Deus estaria ainda perdendo a sua população aqui? Porque 90% do pessoal praticamente com o pé na cova. Ou seja, com o pé no inferno, à luz de uma única vida. Eu vi num programa de televisão recentemente um estudo de um grande psicanalista, Dr. Norberto Kepp. Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Eles fazem um trabalho na televisão de esclarecimento, ele tem dezenas de livros publicados sobre psicologia, sobre psicanálise. Então eu estava vendo ele falar que 98% da humanidade está satanizada, como ele fala, e só 2% estariam espiritualizados nessa humanidade que está aí. Eu até estava pior do que ele, porque eu estava falando que 1% disso aqui só, no máximo 1%, é que escapa. 99%, à luz de uma única vida, era jogar tudo isso no lixo. Tirar 1% aí de bajulador e de salvo, e o resto jogar tudo no lixo. É a regra, é a lógica, é o que predomina. Norberto Kepp, eu vou ficar até com o cálculo dele, porque esse eu chuto, o de 1%, mas o dele é calculado, ele é autor de vários livros sobre isso, então eu vou passar a usar 2% da humanidade, é que estariam mais voltadas às coisas espirituais, mais voltadas à ética, ao bom comportamento. O resto não. Então por que o Criador, essa suprema inteligência, capaz de criar tudo isso, capaz de criar e povoar o infinito, estaria concentrando todas as almas, o primor da sua criação, que é a alma, não pode ser diferente, para colocar só aqui, errando, na maioria das vezes, o lugar onde colocaria os seus filhos e as suas crias? Não faz sentido. Então eu perguntei para vocês ainda agora, vocês sabem a diferença do Espiritismo para as outras religiões? A diferença é essa. Enquanto as outras religiões param aqui, enquanto as outras religiões encerram a nossa carreira de espírito imortal, elas encerram aqui, o Espiritismo leva todas essas almas para a perfeição, explicando isso aqui. Vê se não dá para entender. Vejam vocês, espíritas, que não tem mais nada para aprender,
como eu disse aqui no início, não tem que ter essa noção para saber em que o Espiritismo se diferencia das igrejas mandantes e predominantes do planeta. É nisso que está ali. Com fundamento na reencarnação, o judeu de hoje, que odeia os árabes, os palestinos, vai desencarnar como judeu e amanhã, daqui a alguns anos, ele estará reencarnando como palestino, como árabe. Os russos estarão desencarnando e reencarnando como americanos. Os americanos desencarnando e reencarnando no Haiti como haitiano. Os corruptos desencarnando dos seus gabinetes, nas suas mansões, e indo nascer na Somália, no Haiti, em Serra Leoa. Essa é a justiça do Criador para todo mundo. Não são almas perdidas na Cracolândia do planeta. Não são. São almas imortais que, por amor e perfeição e inteligência de Deus, através desse mecanismo que as religiões todas negam, o Espiritismo apresenta como a consagração da justiça e perfeição de Deus, que faz dar a todas as almas, sem distinção, a oportunidade da perfeição através da reencarnação. Até rimou. Vejam, olhem para isso. Vocês são espíritas, são disso aqui. Vocês não têm que ficar com recaída de igreja, de terço, santinho, água benta, crucifixo, Jesus. Não, isso já ficou para trás. Isso já era. Isso faz parte da história da humanidade. Isso já ficou. Tem uma barreira aqui, ó, que as religiões insistem em manter fechada, para que as pessoas não abram para esse entendimento. Então fica daqui para trás. É daqui para trás. É daqui para Jesus, que já passou, ficou para trás, e daqui para mais para trás ainda, para Moisés, que já passou e ficou para trás. Isso é para trás. Lembram, eu falei nesse meu último programa de televisão, está rodando aí, está até interessante, passa hoje 17 horas, se vocês quiserem, assistam e vocês vão ver eu falar lá. Eu nunca vi hoje nenhum radical evangélico, cristão, querendo ser operado com os mecanismos que eram os homens operados aqui em Moisés. Nunca vi, não conheço. Eu vejo o pessoal que defende essas ideias para trás, em relação a Deus, eu vejo esse pessoal usando computador, avião, helicóptero, mansão, celular, usando toda a modernidade para cá, mas com relação àquilo que eu falei, a tecnologia, ao bem-estar, ao conforto do mundo, material. Mas nunca vi, se vocês conhecem, me falem, um pregador, defensor das ideias para trás, em relação à religião e a Deus, nunca vi um pregador desse, querendo ser operado, hoje está com um problema na bexiga, e ele insiste em ser operado pelos métodos da época de Moisés. Ele é tão apaixonado pelo Velho Testamento que ele não aceita. Ele quer internar-se num hospital que trate as pessoas como se tratavam na época de Moisés ou de Jesus. Mas ele não aceita o tratamento. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Anestesia, eu falei nesse programa lá, ela era dada com uma pancada aqui na nuca. Aí o cara apagava. Mas tinham especialistas, vocês estão rindo, mas tinham especialistas para dar essa pancada, claro. O especialista sabia a região certinha, porque ele podia errar e não precisava operar. Ou se ele aumentasse a força, também não precisava operar. Então tinham especialistas em dar uma pancada na nuca, e o sujeito apagava, aí cortava a perna, abria com um caco de vidro, com faca, com o que tivesse. E o sujeito morria de infecção normalmente, porque não tinha penicilina. Também nunca vi ninguém negar a penicilina, o antibiótico, porque aqui para trás não tinha. Vocês já viram? Então é má fé, é interesse pessoal, é interesse nos impérios que dominam e mandam nisso aqui, por isso que isso não melhora a olhos vistos, não melhora com mais rapidez, mas faz parte. É como eleger corrupto. Quem elege o corrupto? Não é o povo que depois vai sofrer os efeitos da corrupção? Não é o povo que elege o corrupto? Os próprios ditadores, eles chegam a ditadores pela democracia, pela escolha do povo. Vocês pensam que Hitler fez o nazismo sozinho?
que ele queimou milhões e milhões de judeus sozinho? Nada, ele tinha um povo a aplaudi-lo e a colocá-lo lá como chanceler, como salvador da Alemanha, como acontece no mundo inteiro. Por que Fidel Castro dominou Cuba e fez de Cuba um cativeiro dos seus nativos? Por quê? Porque o povo colocou lá. Então vejam, somos nós. O problema do mundo somos nós. O mundo é assim porque nós somos assim. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que a gente deva continuar perdendo tempo na vida? Encostado, esperando, é assim mesmo. É conforme eu ouvia o padre falar na igreja. Não, é conforme eu ouvia o Zé Manel falar lá no centro, ou então o Divaldo Franco, ou então Madeira Escaltar. Não fiquem assim. Reajam. Ninguém vai resolver o problema para vocês que têm que resolver o próprio problema. Ninguém vai estudar para passar no concurso para você que tem que estudar para passar no concurso. Ninguém vai emagrecer se você não fizer a dieta. Não vai emagrecer o outro para você. Então isso é individual, pessoal. Isso é individual. Nós somos hoje aqui 80, suponhamos, 80 pessoas. São 80 chances que nós estamos tendo aqui hoje, nessa reunião de hoje, de 80 acordarem, despertarem e começarem a agir. Se nós sabemos que a diferença do Espiritismo para as outras religiões todas que se dizem cristãs, por isso que o Espiritismo não se mistura com as outras religiões que se dizem cristãs. Esse negócio de ecumenismo, isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia? Não existe isso. Isso é uma maneira de fingir que está tudo bem, mas não está nada bem. Estaria bem se o Espiritismo fosse uma religião de 1% e o mundo estivesse maravilhoso. Aí você podia dizer, não faz falta Espiritismo. Mas é o contrário. 99% do mundo religioso está aí fazendo guerras, dividindo a humanidade, colocando ódio, rancor, preconceito, fanatismo nas pessoas. É isso que estão fazendo. Faz uma passeata para Jesus, bota lá 2 milhões de pessoas. Eu, quando vejo aquilo, falo, pronto, resolveu o problema. Amanhã, ninguém mais atravessa no sinal vermelho, ninguém atropela mais ninguém mais fuma, ninguém bebe, ninguém joga, ninguém mata mais ninguém. Mas amanhã está tudo exatamente igual. Tudo exatamente igual. Sabem por quê? Porque as pessoas fizeram da religião, fizeram das informações sobre Deus uma capa. Você veste a capa e acha que está santo. Veste a capa e acha que resolveu o problema. Quando na realidade não é assim. Não é vestir uma capa, não é tomar um banho de igreja, um banho de ritual. A diferença está no esclarecimento que a religião passa e as religiões não passam. Como eu disse para vocês, bloqueiam a mente humana, bloqueiam a humanidade daqui para frente, para que tudo continue como está, com o fundamento daqui para trás. Vejam se não é isso. Então vocês espíritas conhecem esse acréscimo. Vocês espíritas sabem que esse acréscimo vai resultar na perfeição de toda a humanidade, que habita não só a Terra, mas o universo infinito. Vocês espíritas sabem que o que não faz funcionar a humanidade como deveria moralmente, em termos morais, é justamente parar aqui e manter o dogma de que Deus criou a alma, que a alma, se não for cristã principalmente, ela vai estar perdida para a eternidade. Por isso que vocês espíritas, e eu também, sempre que tivermos oportunidade, devemos passar essa ideia da reencarnação para frente. Se você falar com o seu vizinho que Jesus é maravilhoso, que o Evangelho é lindo, belíssimo, não está dizendo nada além do que dizem os protestantes, os católicos e os pentecostais. Não está dizendo nada além. Agora, se você ensinar para ele sobre a reencarnação, que é essa alma voltar na Terra ou os mundos habitados, logo ela pode ir para outros mundos que não a Terra, para ser perfeita, aí você está passando o espiritismo. Aí você está passando a ideia espírita. E é essa a nossa missão em matéria de religião. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas. Divulgar a reencarnação.
É isso que falta para o mundo. Quando o corrupto souber, tiver certeza que ele vai voltar para pagar pelo que ele fez de errado, ele não assina mais contrato de corrupção. Não assina. Na hora ele não assina, ele muda de ramo, ele sai daquilo, ele não quer mais trabalhar naquilo. Ele não quer mais ser político. Corrupto, claro, porque político não é pecado, político não é errado, mas político corrupto. A política não corrompe o homem é que já vai para lá corrompido. A política não torna o político canalha, ele já é canalha, ele vai para lá canalha. Então ele só se revela. A política só revela o mau caráter, o corrupto, o ladrão. A política revela, mas não é ela que faz. Assim como as igrejas, não são as igrejas que fazem os pedófilos e os corruptos das igrejas, da religião, não. Eles já vão para lá com essas ideias. É do espírito, não é da igreja. Então prestem atenção. Lá, o que nós temos que fazer, divulgar a reencarnação, porque conhecendo a reencarnação, o camarada não entra nessa. O camarada não vai ser violento, porque ele sabe que aquilo vai trazer problema, sendo que ele vai reencarnar e pagar. Mas como eu falei que vai reencarnar e pagar, guardem bem uma informação sobre o espiritismo. Ninguém nasce, reencarna para sofrer. As pessoas reencarnam para progredir. Vocês não estão reencarnados para sofrer. Vocês estão reencarnados para progredir, para aprender. Como ninguém, Marilda, vai para o colégio para ser reprovado. Ninguém se matricula ou matricula os filhos no colégio para ele ser reprovado. Nem para ele ficar de castigo. Não. O castigo e a reprovação vão ser consequências do relaxamento dele. Se ele negligenciar, se ele for relaxado, ele vai ficar de castigo e ele vai ser reprovado. Mas ele não foi para o colégio para ser reprovado. Então não pensem que reencarnação é punição, é castigo. Ninguém reencarna para ser castigado. Todos reencarnamos para evoluir, para aprender, para ter intelecto e ter sentimento controlado. Sendo que o mais difícil é controlar o sentimento, porque o intelecto a gente consegue facilmente. O intelecto daqui a pouco já tem máquina que bota na cabeça da gente, liga lá os botões, tchum, você já começa a coordenar tudo aquilo, até porque isso já faz parte da gente desde das nossas reencarnações e reencarnações para trás. Agora o sentimento, esse não, esse é o mais complicado. O sentimento é que é o complicado. Esse não depende de você conhecer, esse depende de você se convencer e passar a controlar. Se você quer ser melhor, se você está compreendendo e aceitando tudo isso, você tem que melhorar. E para ser melhor, você tem que combater as suas tendências, as suas possibilidades de fazer aquilo que não deveria estar fazendo. Aí nós estamos automaticamente melhorando em tudo. Melhorando em tudo. Lembra, eu falo aqui com a turma... Às vezes as pessoas perguntam, não é, Valdali? Mas não tem reunião de desobsessão aqui, porque tem tanta gente obsidiada. Então, normalmente, nós todos somos, uns mais, outros menos, mas nós todos somos. Mas a obsessão é um processo gradativo. Cada dia ela aumenta um pontinho, 1 milímetro, cada dia 1 milímetro, cada dia 1 milímetro. E a gente vai. Quando vê, a gente já está envolvido. É normal. Ah, mas não tem... Não, essa reunião nossa é uma reunião de desobsessão. Porque quando você começa a compreender isso, você começa a não ter medo, você começa a ter mais consciência, consequentemente você não começa a afastar os espíritos que vêm te encher a cabeça, te perturbar, te criar problema, porque você está se esclarecendo. Você pode enganar facilmente uma criança que não sabe escrever. Mas você pode dizer até para ela que aqui está escrito, olha, você deve pular o muro. Ela não sabe ler, ela vai achar que aqui está escrito sim, você não deve pular o muro. É o contrário. Mas uma criança que não sabe ler, ela vai ser enganada. Da mesma forma, à medida que nós formos conhecendo menos, nós vamos sendo mais presa dos espíritos que estão por aí. Os quindores, pega qualquer um, eles perturbam qualquer um, não precisa ser inimigo, não. Então, essas reuniões normais são reuniões que nos preservam, que nos fortalecem contra as influências negativas dos espíritos. E eu digo mais, não só aqui no centro espírita, mas em qualquer igreja, em qualquer lugar onde as pessoas estejam bem intencionadas, onde elas estejam de coração puro. Porque não é o espiritismo que salva a humanidade, não. O espiritismo é uma instrução, é uma educação, é um sistema de revelar a lei de Deus, suprema inteligência, Deus perfeito, Deus justo. O espiritismo tem
facilidade, tem essa colocação desses esclarecimentos. Mas não é o Espiritismo que vai resolver o problema. Quantas pessoas conhecem o Espiritismo e continuam errando? E quantas pessoas nunca ouviram falar de Espiritismo e estão acertando? Madre Teresa de Calcutá não era espírita, era católica. E eu mostrei o documento dela na televisão, ela desacreditando em Deus. As dúvidas de Madre Teresa, que Deus não existia, não era possível. Por quê? Porque ela não conhecia o Espiritismo. E isso fez alguma diferença para ela ser um exemplo para a humanidade? Nenhum, não fez nenhuma diferença. Porque ela foi boa, ela foi fraterna, ela foi caridosa. Então muitas pessoas que nunca ouviram falar de Espiritismo são boas, são caridosas, estão com o problema resolvido em relação ao mundo. E se a gente bobear, muitos de nós que conhecemos, estamos cheios de problema ainda. Então as reuniões em qualquer lugar, que as pessoas se reúnam para o bem, nós somos protegidos, nós somos melhorados, nós somos fortalecidos. E é o que vocês estão fazendo aqui, é o que eu estou fazendo aqui. Prestem bem atenção. Não venham ao centro porque vieram ao centro. Tem pessoas que têm mania, até outras igrejas que nunca falaram nisso, hoje estão falando em descarrego, que isso era coisa de Umbanda. Quando eu era criança, ia para o centro para descarregar. Tomava banho de descarrego. Hoje as igrejas estão fazendo isso porque isso começou a dar dinheiro. Então é sessão de descarrego, reunião de descarrego, reunião de salvação, reunião disso. Isso começou a ser foi um grande negócio. Um grande negócio. E a humanidade continua do jeito que está. Saiu do domínio católico, saiu do domínio da escuridão de um lado e entrou do outro, saiu do mato e entrou na capoeira. Não tem um ditado, um velho deitado que diz isso? Saiu do mato e entrou na capoeira. Por isso que continua do jeito que está. Olha a saída aqui, ó. Olha a saída aqui. Agora, para as religiões aceitarem essa saída, elas têm que abrir mão do império. Elas têm que abrir mão de quem manda. Porque no Espiritismo ninguém manda em ninguém. Todos somos livres. Eu não sou superior a vocês, porque eu sou o presidente do centro. O Espiritismo quebra a hierarquia religiosa que sempre manteve o mundo no cabresto. O Espiritismo quebra isso. O Papa de hoje pode ser o sacristão de amanhã. O Papa de hoje pode ser o lixeiro de amanhã. O lixeiro de hoje pode ser o Papa um dia, lá para frente. Pode ser o presidente da República. O presidente da República pode ser o entregador de correspondência. Olha só, admitir aí a reencarnação quebra os impérios que as religiões fizeram em nome de Deus. Admitir os mundos habitados quebra a salvação por Jesus. Quem os outros mundos? Qual foi o Jesus deles? Se Jesus é o Salvador daqui. Segundo as igrejas lá fora, não segundo o Espiritismo. Prestem atenção. Vocês e eu somos de uma religião, de uma doutrina, como diz a Valéria, maravilhosa, encantadora. Nos dá tranquilidade, convicção. Não nos faz santos, porque isso depende da gente. Nós ainda temos as nossas dificuldades. Eu tenho, provavelmente, vocês devam ter. Mas nos dá certeza de que mesmo a gente ainda não conseguindo dominar todos os nossos problemas, nós sabemos que temos que fazer isso. E não vamos cobrar depois de Deus que a coisa está feia para o nosso lado. Nós não vamos cobrar isso de Deus. Nós temos que cobrar de nós mesmos. Nós temos que cobrar de nós mesmos. Está ruim para você? Por que está? Porque você deixou chegar a esse ponto. Ou porque você caminhou para lá. Vejam, isso é para desanimar? Não. Quando é que o espírita, por exemplo, vai sair? Algumas religiões falam isso. Você que entrou para o espiritismo, virou alcoólatra. Entrou para o espiritismo, se suicidou. Jamais, jamais uma pessoa que ouve falar que ela é uma alma imortal, que todas as besteiras que ela fizer como alma imortal, ela terá que sofrer as consequências através das reencarnações. Como é que essa alma imortal vai se matar para ter que nascer de novo numa situação muito pior? Se ele vai aprender no espiritismo que tudo que ele fizer de mal contra si vai se acumular e vai ser altamente prejudicial ao que ele pretende, que é o quê? A felicidade, a paz, todo mundo quer.
Como é que o sujeito vai ouvir falar isso? E vai sair dali, vai para o bar beber cachaça e vai ser um alcoólatra. Não faz o menor sentido. Mesmo que as pessoas tenham ainda, às vezes, algumas dificuldades de resolver os seus probleminhas, faz parte, mas não vamos cobrar isso de Deus. Tem muita gente que frequenta o espiritismo e tal, conhece isso aí, mas ainda fuma. E aí? Deixa, faz um esforço, é com ele. Pode? Pode. Deve? Não. Tem muita gente que frequenta o espiritismo, não fuma, mas bebe. E aí? Ele sabe que não pode, ele sabe as consequências, ele está errando sabendo. Ele vai consertar com esses conhecimentos, ele vai chegar um dia à conclusão e vai consertar. Porque se ele entrar para uma igreja, a igreja faz ele parar de beber, porque diz que Jesus vai salvá-lo, ele está salvo por Jesus. Mas ele se aborrece com aquilo lá, dali 1 ano, 2 anos, joga aquilo para cima, sai, vai para a rua beber de novo. Porque ele não foi convencido, ele não foi esclarecido, ele foi amedrontado. Então observem bem. Pode. Ah, mas o cara fuma, continua fumando. Ele vai parar quando ele chegar à conclusão. Ah, ele bebe. Vai parar, ele já está sabendo isso aí. Então ele está sabendo. Porque se a prova só convencesse, um médico não fumava. Vocês nunca viram um médico fumando? Nunca viram um médico que bebe? Às vezes até alcoólatra. E ele não sabe as consequências daquilo? Sabe. Mas ele vai chegar às conclusões. É com ele, é o livre-arbítrio. Aí vocês estão falando, está falando que bebe e fuma, mas tem muitos mais vícios. Tem. Comer demais. Eu ainda tenho uma barriguinha aqui que eu não consigo resolver de 100%. Come demais. Faz mal, está prejudicando. Isso vai dar problema, isso pode dar derrame, pode dar infarto. Eu sei, mas vejam, eu não falei para vocês... Não é o fato de nós sabermos isso, estarmos aqui, que nós vamos sair daqui santos, purificados. Não, mas nós temos que sair melhorados. Temos que sair melhorados. E vocês todos espíritas, olhem a diferença do espiritismo para as demais doutrinas lá fora. Enquanto o espiritismo confirma a reencarnação, todas elas negam. Enquanto o espiritismo confirma os diversos mundos habitados, espalhados pelo universo, todas elas negam. Enquanto o espiritismo confirma a comunicação dos espíritos universal, todas elas negam. Enquanto o espiritismo confirma a perfeição para todos, inclusive os da Cracolândia, todas as outras negam. Então vocês participam de uma religião, participam de uma doutrina que afirma essas maravilhas que vocês devem passar para frente. Como eu disse, não é dizer que Jesus é lindo, que o Evangelho é maravilhoso. É dizer que a reencarnação é uma lei de Deus. É dizer que os mundos habitados é uma criação de Deus, é a perfeição de Deus. É dizer que a comunicação dos espíritos é tão natural como a comunicação nossa pelo celular, como a comunicação nossa pela internet. Nós não nos comunicamos no mundo inteiro pela internet instantaneamente? Por que Deus não tem um mecanismo de o universo inteiro se comunicar? Instantaneamente, como já prova a física quântica. Instantaneamente, como prova a física quântica. Então por quê? É só avançar, é só avançar. O Espiritismo está aqui para clarear o futuro. O resto das religiões vem aí com a lanterna virada para trás. Estão andando assim com a lanterna virada para lá. Estão clareando para trás. O Espiritismo está clareando para frente. Aqui, está clareando para frente. Procurem nas ciências do mundo inteiro, procurem uma ideia científica, uma ideia inteligente que conteste a reencarnação. Vocês não vão encontrar. Procure que conteste os mundos habitados. Vocês não vão encontrar. Procure que conteste a comunicação dos espíritos. Cientificamente, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar negativa religiosa. Agora, científica, vocês vão encontrar uma porção confirmando a reencarnação, uma porção confirmando mundos habitados, uma porção confirmando a comunicação dos espíritos. Procurem e vejam o valor dessa doutrina da qual nós fazemos parte e somos responsáveis por fazê-la conhecida cada vez de um maior número possível de pessoas. Não nos afobemos com a vida. Vamos encarar a vida, seja qual for o problema, em frente. É a vida. Você não consegue destruí-la, acabar com a vida. Ninguém consegue acabar com a vida. Ninguém consegue acabar com nada. Você pode botar um fogo nesse pano, todo o material desse pano vai estar aqui em cinza, vai sair em fumaça, mas nada vai acabar desse pano.
Nada acaba de coisa nenhuma. Não se consegue destruir nada. As coisas só se transformam. Como é que nós iríamos destruir a nós próprios? Ou achar que nós próprios vamos nos acabar um dia? Nunca. Não se aflijam com isso. Não tenham medo disso. Morrendo, simplesmente deixaremos o corpo e continuaremos vivinho da Silva com os mesmos problemas que tínhamos, porque o problema nós vamos ter que continuar resolvendo. Continua da mesma forma. Então vejam que interessante. Qual a diferença de um corpo morto num caixão, que é uma caixa grande? Por isso que é caixão. Caixa grande é um caixão. Então qual a diferença de um corpo num caixão morto para um corpo vivo? Sabe qual? É que no corpo morto a alma já não está mais ali. O camarada não está mais lá. Então você vai falar com ele como? Você vai querer que ele reaja, que ele levante o pescoço, que ele mexa com o olho? Como? Ele não está mais ali. É um corpo morto. A diferença de um corpo morto para um corpo vivo é que no morto o cidadão não está mais ali. Quando o nosso corpo estiver morto, a diferença vai ser simplesmente que nós já não estaremos mais ali. Raciocinem sobre isso. Vocês não acreditam em Deus? Deus não é aquilo que a igreja fala. Deus é aquilo que a sua inteligência vai chegar à conclusão. Criador de todas as coisas. Supremo amor. E se é supremo amor, como a nossa mãe nos ama, por que Deus nos amaria menos? Como a nossa mãe quer sempre uma oportunidade nova para nós melhorarmos, por que Deus não daria para a gente? Se nós, humanos imperfeitos do jeito que somos, reciclamos nosso lixo, por que Deus não reciclaria o lixinho dele lá da Cracolândia? Por quê? Os homens estão preocupados com os perdidos nos vícios e Deus mandando para o inferno? Claro que não. Esclareci ou confundi? Se eu esclareci, muito bem. Se eu confundi, também muito bem. Porque aí vocês devam procurar a saída. E não ficar em cima do muro. E esperando que Jesus venha num trono de luz para nos levar os puxa-saco atrás dele. Não esperem isso. Saiam fora disso. Caiam na realidade. Sejam normais. Sejam normais. Admitamos nossos erros, nossos defeitos, mas entendamos, somos alunos numa escola do universo para sermos santos um dia. Querem coisa melhor do que isso? Então vocês vão sair daqui com os mesmos problemas, com certeza. Mas vão sair com informação para vocês lutarem contra eles. Reajam, reajam. Olhem para trás e vejam assim, todos vocês, aqui não tem ninguém cego, tem? Aqui não tem ninguém tetraplégico, tem? Aqui não tem ninguém surdo, tem? Aqui não tem ninguém mudo, tem? Então, que mais milagres vocês querem que isso? Vão sair daqui tristes, amuados, deprimidos, por quê? Porque não são cegos? Queriam sair daqui cegos? Queriam sair daqui mudos? Queriam sair de cadeira de roda? E, no entanto, vocês não sabem que está assim um mundo de pessoas cegas, mudas, surdas, de cadeira de roda, morrendo nas guerras, morrendo de fome? Vocês não sabem que isso existe aqui? E por que sair daqui deprimido? Por que sair daqui amuado? Por que sair daqui sem força, sem ação, sem reação, sem esperança, sem forças para agir? Por quê? Pensem nisso. Pensem nisso. Vocês são teólogos. Vocês são filósofos. Não fiquem deixando para a igreja pensar por vocês, para o centro pensar por vocês. Pensem vocês mesmos e cheguem às conclusões. A gente às vezes aprende mais no silêncio. Depois que vocês pensarem bastante, parem, fechem os olhos e pensem. Num lugar calmo, vocês vão ver como isso rende. Vocês vão ver como isso muda a gente. Que Deus nos abençoe e até a próxima.